Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje é domingo, dia 6 de abril de 2025. E cá estamos para continuar a leitura do Atos dos Apóstolos, já caminhando para o final. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 24. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Atos capítulo 24 nos diz: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Agora, Paulo estava preso em Cesareia, foi o meio que o comandante teve para livrar Paulo de uma cilada que estava sendo planejada para o dia seguinte. Aí eu fiquei lembrando, naquele capítulo anterior, os homens haviam feito um juramento de que não comeriam nada enquanto não matassem Paulo. O que foi que eles fizeram? Porque não conseguiram matar o Paulo. Será que ficaram com fome até morrer? Com certeza não, né? E aí continua: quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Advogado aqui bajulando o governador. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Paulo pregava o evangelho incomoda. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Olha, um termo pejorativo usado pelos adversários da fé em relação à igreja, ainda lá no seu início, seita dos nazarenos. E tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Paulo não quis profanar o templo, ele não levou os gentios para o templo, foram os judeus que acharam que ele tinha feito isso, mas ele não tinha feito isso. E ele continua dizendo: mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Até agora só a de profanar o templo e também dizer que ele perturbava por onde andava, né? Perturbava os judeus aí por onde andava. Não era crime suficiente para a condenação à morte. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras, a história do Tértulo aí. Quando o governador lhe deu o sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação, por isso de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. Paulo se refere ao cristianismo como o caminho, que era um dos termos usados para o cristianismo naquele início, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens. Claro que ele crê em Deus, tudo que concorda com a lei e que está escrito nos profetas, cumpridos em Jesus Cristo. Essa era a diferença, né?
que os judeus não aceitaram e ainda hoje não aceitam, de que a lei e os profetas se cumpriram em Cristo Jesus. Aí ele continua dizendo, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Ele traz novamente o assunto da ressurreição, que é fundamental para a fé cristã e que causava divisão entre os fariseus e os saduceus, porque os fariseus criam na ressurreição, os fariseus não criam. Aliás, os saduceus não criam. E Paulo era fariseu. Ele cria na ressurreição antes de ter se convertido a Cristo. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Essa coisa de que Paulo veio para trazer ofertas ao seu povo, a gente vai ler nas cartas ele recolhendo ofertas para ajudar os irmãos de Jerusalém que estavam passando por uma crise difícil. Tem uma série de especulações que os estudiosos fazem em relação àquela questão de que no início os cristãos estavam vendendo suas propriedades e bens e depositando aos pés dos apóstolos, e eles dividiam tudo. Subtende-se, a Bíblia não diz, mas subtende-se que eles estavam crendo que Jesus viria logo em seguida para levar a igreja e eles então não precisariam mais continuar trabalhando, tocando a vida terrena normal. Então estavam se desfazendo dos seus bens. Quando começa, Jesus não volta como eles esperavam que voltasse, aí agora eles começam a passar dificuldades e Paulo arrecada a ajuda das igrejas gentílicas para ajudar os irmãos em Jerusalém. Entende-se que esta oferta, as esmolas, a ajuda que ele veio trazer ao seu povo. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim, porque foram esses da província da Ásia que começaram o problema lá em Jerusalém, acusando Paulo. E agora não estavam lá para continuar a acusação. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio. A não ser que tenha sido este, quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos estou sendo julgado hoje diante de vocês. Ele volta ao assunto. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, Félix já tinha conhecimento do evangelho que estava se espalhando, já tinha conhecimento. É interessante isso aqui. Adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Então agora Paulo fica lá preso em Cesareia. Foi preso em Jerusalém, transferido para Cesareia e está preso lá. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Oportunidade, o fato de Paulo estar preso era oportunidade para ele compartilhar o evangelho até com o governador. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Achou que Paulo ia subornar ele para sair livre, e Paulo não ia fazer isso. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão por mera conveniência política. Paulo sofrendo injustiça aqui nessa prisão, por estar preso, mas aproveitando as oportunidades para testemunhar, inclusive para as autoridades, inclusive para o governador, que era representante do Império Romano lá naquela região. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar?
Não temos nenhum pedido, não chegou para mim nenhum pedido novo, são aqueles que nós já conhecemos. Quero só reforçar que a irmã Aldair, a gente tem falado dela aqui, ela tem acompanhado os nossos vídeos, ela sofreu um acidente em casa, quebrou a perna, uma quebradura grave, está lá com parafusos, com ferros na perna lá para estabilizar, para daqui uns dias passar por uma cirurgia. A irmã Aldair já tem um pouco mais de 70 anos e isso é grave. Para jovem seria grave, para uma pessoa de mais idade é grave. Orem pela irmã Aldair. E um outro pedido que eu tenho é que nós oremos pelas igrejas que estão sem pastor. Ontem eu e a minha esposa visitamos a irmã Aldair, estávamos falando sobre a Igreja Batista de Itatiaia. Temos alguns irmãos lá que acompanham nossos vídeos aqui. Temos a Igreja Batista do Cordeiro, em Colmeia, que também está em processo de sucessão pastoral. Temos a primeira Igreja Batista em Coelho Neto, né? E eu estou falando das Igrejas Batistas porque nós fazemos parte deste ministério, dessa convenção. Desculpem. Se alguém tiver alguma igreja que está em processo de sucessão pastoral, que também pode mencionar pedido de oração ou sobre outros assuntos, deixa aqui nos comentários do vídeo que a gente acrescenta aos nossos motivos de oração. Tá certo? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas inúmeras bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, Senhor, pela vida, pela família, pelo lar, pelo pão de cada dia, suprir em nossas mesas. Obrigado pela noite de descanso que tivemos. Obrigado por acordar com saúde, começar esse novo dia aqui, por esse meio de comunicação pelo qual nós nos unimos uns aos outros em torno da sua palavra, alimentando o nosso espírito com a palavra e buscando a sua face em oração uns pelos outros. Por isso agora, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor cada um dos pedidos que nossos irmãos têm apresentado aqui. Oramos, Pai, pelos nossos familiares não convertidos ou desviados dos caminhos do Senhor. Ó Deus, clamamos pelos filhos da irmã Maria Luzimar que estão afastados dos seus caminhos. Traga-os de volta em nome de Jesus. Os filhos da irmã Marlene, traga de volta, meu Pai, para os caminhos do Senhor. Os familiares da irmã Raquel, converta aqueles corações, aqueles seus familiares, aqueles casais pelos quais ela tem pedido oração, que haja harmonia, amor, entre aqueles casais, ó Deus, e que os que não são convertidos ainda sejam alcançados pela sua graça, envolvidos pelos seus laços de amor. Revela-lhes o evangelho de Jesus Cristo, leva-os ao arrependimento. A irmã Silvia pede pela salvação dos seus familiares. A irmã Maria do Carmo pede pelos seus filhos para que se voltem para os caminhos do Senhor. Ó Deus maravilhoso, a irmã Ana Lúcia pede pela sua filha Beatriz e pelos demais filhos para que se voltem para o Senhor Jesus. A irmã Edivânia, ó Deus, clama pelas suas filhas para que se voltem novamente para os caminhos do Senhor. Faça germinar o evangelho plantado nestes corações, ó Deus. E nós clamamos assim por cada um dos nossos familiares que precisam, ó Deus, estão aí sem Cristo e sem norte no mundo, ó Deus, toca nos seus corações. E aí nós clamamos pelos enfermos e nós nos lembramos da irmã Maria Luzimar, irmão Raimundo Nonato, que na idade avançada sofre o peso dos anos, ó Deus. Cuida dos seus servos, renova as suas forças, da sua serva para cuidar do seu esposo, ó Deus. Que, ó Deus, o irmão Raimundo Nonato não esqueça de Cristo, cuida dele, meu Pai. Opera na vida da irmã Lélia, da irmã Maria de Nazaré. Ó Deus, nas enfermidades que a tem acometido, em nome de Jesus. Cuida da irmã Aldair, agora se recuperando daquele acidente que lhe causou aquelas fraturas na perna, em nome de Jesus. Ó Deus, cuida da esposa do pastor Osemar, cuida do Agostinho, primo da irmã Aldair, em nome de Jesus. Opera maravilhosamente na vida do Alex, se ele precisa daquela cirurgia, como é constatado pelos médicos, abre portas para que a cirurgia aconteça, em nome de Jesus.
Clamamos, ó Deus, pela irmã Lídia, pela irmã Valderice, pela irmã Letícia, pela irmã Luzinete, que precisa de uma cirurgia nos olhos. Por a Neide, ó Deus, pela qual a sua serva pediu oração em nome de Jesus, opera maravilhosamente. Ó Deus, cuida da esposa do pastor Joel, ó Deus, com aqueles problemas graves ali na coluna, em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, cuida da irmã Nájila, meu Pai, concede-lhe que ela possa ser empossada na vaga para a qual ela passou naquele concurso. Ó Deus, abre portas de um novo trabalho para o irmão Julião. Esteja cuidando do seu povo, ouvindo as nossas petições, cada um dos pedidos que lhe são apresentados aqui, até aqueles que nós não nos lembramos agora, mas o Senhor onisciente conhece todos, ó Pai, nós esperamos na sua graça. Tudo isso graças à maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo nosso Senhor, e o sacrifício que fez na cruz em nosso lugar, que nos perdoou os pecados, que nos reconciliou com o Pai, que nos deu livre acesso à sua presença, que nos fez o seu povo. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia, para que possamos compartilhar esta bênção com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um ótimo domingo abençoado a todos.